Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à 14ª edição do Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece agora em junho, dos dias 15 ao dia 26, do dia 15 ao dia 26, online e também nas salas de cinema em São Paulo. Eu sou Andrea Pasquini, faço parte do time de curadoria do Inédit e eu estou aqui hoje para conversar com o Diego Miller, que é diretor do longa Bandoneando, a busca pelos bandoneonistas negros da campanha gaúcha, que integra a mostra Brasil do festival. Bem-vindo, Diego. Olá, boa tarde, Andréia, boa tarde a todo mundo que está participando com a gente aí. Ótimo, você está aqui. Vocês devem estar ouvindo meus cachorros também, gente, então abstraiam deles. Vamos embora. Diego, como é que foi fazer esse filme? É um road movie, não? Sim, o Bandoneando, ele é a gente teve esse cuidado, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente falar, porque a gente inicialmente tinha uma pequena informação, né, da existência de uma quantidade expressiva de negros bandoneonistas no interior do Rio Grande do Sul. Mas a gente não tinha certeza, então a gente tinha muito medo de propor um documentário sobre algo que ainda não existia uma informação concreta. Então, por isso que o nome do documentário é A Busca, porque a gente foi descobrindo ao longo do processo. Então, o documentário ele não é sobre algo que nós já tínhamos a certeza de que existia e estava em determinado lugar e a gente ia lá falar sobre ele. Era sobre nós estarmos procurando. E com o risco, inclusive, de nos depararmos com um fracasso, assim, né? De não encontrarmos, porque eram informações desencontradas, não tinha nada em nenhum livro de história, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto em outros lugares do Brasil, que confirmasse essas informações, né, que a gente tinha escutado de boca. Então, ele, sim, é um road movie por isso, né? Porque a gente saiu batendo de porta em porta e encontrando algumas pessoas que de alguma forma carregavam a história da sua cidade, da sua região, e costurando essa trama toda, conseguimos encontrar 48 bandoneonistas, né? Dentre eles 4 que ainda são vivos. E é muito interessante porque é claro que assim eu não conheço a cultura gaúcha, né? Conheço aquilo que vai chegando aqui para mim, mas me chamou muito a atenção, né? Inclusive o nome do filme, pensando em bandoneonistas negros no Rio Grande do Sul, o que eu imagino que não era uma coisa muito comum, né? Como foi que você entrou em contato com essa história, com essa informação? E como foi que você fez essa empreitada, né? Porque eu fico imaginando, eu vi que não só o seu, mas alguns outros projetos, me parece que vieram alguns projetos do Rio Grande do Sul que tem muito esse recorte sobre a história em busca de uma cultura negra no Rio Grande do Sul. Isso realmente foi uma coisa que chamou muita atenção. Então, eu queria entender como foi que você propôs um projeto como esse, onde talvez o resultado não fosse aquilo que se esperava, ou o processo é o filme, né? Então, fala um pouquinho como você soube dessa história, né? O que te chamou a atenção nela, e como foi vender essa ideia? Assim, ó, durante a pandemia, eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava na TV Globo, era diretor de novela lá. E com a pandemia, eu e minha esposa acabamos voltando para o Sul para ficar num processo de isolamento, em segurança, numa propriedade Sapá. É uma cidade da campanha gaúcha, dessa região onde fica o Pampa Gaúcho. Particularmente, essa região específica foi um lugar que tem uma população negra muito expressiva, porque o povo escravizado, de alguma forma, quando conseguia fugir, né, ou quando foi liberto, ele se concentrou muito nessa região. Existiam vários quilombos. E hoje a gente tem um reflexo disso numa população negra bastante expressiva. Quando eu estava lá em Caçapava, nesse processo de isolamento por causa da pandemia, um amigo radialista me ligou, ficou sabendo que eu estava por lá e me comentou dessa história. Olha, Diego,
existe uma série de informações que tem uma quantidade expressiva de bandoneonistas negros nessa região. Por que isso chama atenção? Porque o bandoneon é um instrumento alemão trazido para o Rio Grande do Sul por imigrantes alemães, tocado em festas germânicas, em colônias germânicas, e mais próximo de nós que tínhamos informação era no Uruguai e na Argentina, a partir da introdução do bandoneon no tango e na milonga, né? Então a comunidade negra do Rio Grande do Sul não estava documentada como parte deste processo de desenvolvimento e introdução do bandoneon no Rio Grande do Sul. Então isso realmente nos chamou a atenção. Só que esse meu amigo ele não tinha a certeza de que isso não passasse de um boato. Nem ele sabia se era uma verdade. Tinha ouvido de boca em boca, enfim. Até tinha uma história que até era mais fantástica ainda, que era de um antigo quilombo, que hoje era uma comunidade no interior, onde as pessoas, todo mundo em suas casas, tocava o bandoneon. A gente partiu desse assim, esse universo fantástico que seria incrível. Só que num primeiro momento a gente não conseguiu fazer o documentário, porque a pandemia deu uma piorada. Foi aqui naquele momento onde as mortes aumentaram muito no Brasil. A gente desistiu, e quando chegou no final do ano, o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou um edital, a partir da Lei Aldir Blanc, para financiamento de produções culturais, e a gente escreveu o projeto e ele foi contemplado, né? Que ótimo. Um valor muito pequeno, era o valor no máximo do edital, mas eu tenho uma turma de colegas, né, que trabalham com audiovisual. A gente resolveu, não, vamos atrás dessa história que ela pode ser interessante. E aí a gente fez 2 viagens para o interior do estado, né? O Renato Machado era o nosso pesquisador, a gente detectou onde existiam os possíveis pontos de alguma, né, da existência de algum bandoneonista no passado, e alguns que ainda pudessem estar vivos, e a gente fez uma costura. A gente saiu de Porto Alegre, conversando com pessoas, com historiadores, com músicos, e a gente foi costurando essa história em 2 viagens. A primeira a gente foi para a parte mais próxima de Porto Alegre, que seria Paraíso do Sul, Amaral Ferrador, e uma segunda nós fomos até Alegrete, que é mais ao oeste do Rio Grande do Sul, quase próximo do Uruguai e da Argentina. Foi assim um processo de descoberta diário, histórias que a gente não imaginava, assim, de como realmente o negro esteve e foi responsável por desenvolver para nós é a coisa mais fantástica do documentário, porque o bandoneon tocado no Rio Grande do Sul é diferente do tocado na Argentina e do tocado pelos alemães, pelo fato do negro ter tocado o bandoneon. Isso é sensacional. Usar a tecla como se trabalhava os instrumentos de percussão. Eu acho sensacional. É incrível, até o próprio Eno Medeiros, que é um dos entrevistados, ele conta que normalmente o bandoneon tu toca somente quando abre o fole, né? O pessoal que trabalhou o bandoneon de uma forma mais... trabalha o bandoneon já indo e vindo, né, com o fole. E o jeito que ele bate na tecla é o tratamento que se dá a um instrumento de percussão. Então a gente descobriu, a gente também não imaginava que nos depararíamos com coisas tão incríveis assim, né? O personagem, enfim, do Belo Bicho, que é um que costura, porque ele representa o próprio esquecimento dessa importante contribuição do povo negro no instrumento. Foi uma pessoa que aprendeu a tocar sozinho, e o instrumento foi a coisa mais importante na vida dele, ao ponto de, quando ele tem que vender o instrumento, acaba vindo a morrer logo em seguida por total falta de ter o seu companheiro de vida. Enfim, o bandoneando ele tem ele cumpre o seu papel, né, de conseguir resgatar essa história, e o mais legal é que ele não encontrou apenas uma história, né, sim, várias formas de como eles se aproximaram do instrumento. Eu fiquei com a impressão de que você empreendeu essa viagem, essa jornada, no momento certo, assim, porque você encontrou pessoas que já realmente estão com a idade muito avançada, me parece, né? E que talvez, né, se essa história viesse tentar,
você viesse tentar resgatar isso daqui 1, 2, 3 anos, não dá para saber, talvez você não tivesse essa história oral realmente ali, né? E eu acho que isso é uma força muito grande do teu filme. Com certeza. Isso foi a gente na última viagem, quando a gente tá voltando a Porto Alegre, a equipe na van assim, falou, cara, a gente foi aos 45 do segundo tempo, porque Sim, ali a gente tem, né, o seu Manuelzinho, que é um quilombola, que ele acha que tem 90 anos, ele não tem certeza da idade que ele tem, né? Aí nós temos o seu Chico do Bandoneon, que é um antigo capataz de fazenda, que tem 80 e alguns anos. O tio Nido, que agora o filho dele mandou uma mensagem esses dias que ele completou 92 anos. olha só. O mais jovem, vamos dizer assim, é o seu N. Medeiros, que tem 67 anos por aí. Mas realmente, se nós não tivéssemos ido atrás dessa história agora, como ela não está documentada em lugar algum, ela ia Sim, desaparecer. Não teria. E o mais legal de tudo é que a gente conseguiu encontrar um trabalho semelhante ao nosso feito no Uruguai, né? Porque a gente encontra no documentário registros fonográficos de um ex-escravizado, né? Ele chegou a nascer enquanto os pais eram escravizados. O Vídeo Terra, que o sobrenome Terra é dos proprietários, vamos dizer assim, um termo feio de falar, mas era o que se falava na época, sim. da sua família. E um historiador uruguaio tem o registro dele com 88 anos tocando o bandoneon no Uruguai, né? Isso em 1948, ele tinha 88 anos. É Então, ou muito. seja, a gente conseguiu fazer em 2021 algo que o Uruguai já tinha feito em 1948. Ou seja, a Sim. gente atrasou alguns bons anos, mas graças a Deus a gente ainda conseguiu a tempo registrar, apresentar para o mundo, né, a importância da cultura negra no desenvolvimento de um instrumento que a gente tem no Brasil a impressão de que ele só foi e é utilizado na Argentina, né, e nem tem consciência às vezes que ele vem da própria colonização alemã do Rio Grande do Sul. Sim, e uma coisa que eu pensei, né, que me ocorreu enquanto assisti, era assim, a gente viver num país continental, né, com uma cultura tão rica, é, traz essas surpresas, quer dizer, de certa forma, é um instrumento que eu, né, jamais consideraria um instrumento brasileiro, né, que foi trazido, eu achava que era um instrumento que vinha da Argentina, né, que na verdade é um instrumento que vem da Alemanha, mas que quando você tem os negros tocando e criando, né, como que é vará o nome do ritmo? Vaneirão, é isso? Vaneirão. Vaneirão, exatamente. De certa forma, ele acaba se tornando algo que é muito brasileiro, né? Porque também são as pessoas negras que foram, né, que são descendentes escravizados que estavam vivendo no Brasil. Então, eu acho que também tem esse valor de entender que é uma cultura muito algo muito típico do Rio Grande do Sul, né? mas que, na verdade, acabou também recebendo essa influência super forte na percussão, na forma de tocar, e que é interessante que eu acho que isso não subiu, né? Eu não sei se você chegou a pesquisar se esse instrumento, essa forma de tocar é algo que em outros estados, né, em outras regiões no Brasil, acabou sendo difundido também. Não, não, porque a gente não pesquisou, mas assim, a parte do instrumento bandoneon acima do Rio Grande do Sul, a gente só encontrou assim informações de pessoas ligadas à colonização alemã, assim Ah, olha que só. porque o bandoneon ele tem uma história muito particular, assim, né? O bandoneon é um instrumento criado para substituir o órgão nas igrejas, porque quando os alemães vieram Hum, para o Brasil ou para outros países que eles colonizaram, o órgão era um instrumento muito grande. Então o bandoneon ele substituía nas igrejas o som do órgão, né? E o próprio Piazzolla, ele faz um show no Central Park, uma vez ele fala uma frase que é incrível, né? Que o instrumento criado para ser tocado na igreja acabou nos cabarés, né? Uma coisa incrível. maravilhoso. E é verdade, né? Porque nos cabarés Sim, argentinos ele foi tocar o tango. Então, só que tem mais, ele foi parar em outros vários lugares, inclusive nos quilombos, né? E essa parte, essa rubrica, inclusive nos quilombos, ninguém sabia. É, tem um trecho do documentário que eu acho
que é o mais, para mim, assim, o mais emblemático da forma como o bandoneon chega ao povo negro é a personagem da Tudinha, né? Que é uma senhora negra que trabalha num hotel em Cachoeira do Sul e ela, no Porto de Rio Grande, tem contato com artistas argentinos negros, alforriados, né? Porque na Argentina a abolição foi muito antes do que nós aqui, e eles lá desenvolveram o talento pela música. E os marinheiros que vinham para o Porto de Rio Grande trouxeram o bandoneon. E ela aprende a tocar o bandoneon com eles. Uma mulher, imagina, negra, tocando o bandoneon. E, e a história é tão bonita que ela vai trabalhar num hotel em Cachoeira do Sul e o bandoneon dela fica... Isso é contado, né, por um dos entrevistados do documentário. Ele fala que com o tempo o bandoneon ia se deteriorando e ela ia reformando os folhas do bandoneon com um papelão que tinha estampas, então ele ia ficando colorido. E ele conta para nós que à noite ele escutava ela no quarto, ela era passadeira no hotel, e à noite ela tocava aquele som melancólico e triste do bandoneon, né? Então, tipo assim, carregava uma quantidade de sentimentos, né, que eu acho tão legal, assim. A história dela, para mim, é a mais bonita de todas, assim, dessa... Diego, tem um momento que, para mim, chamou muita atenção e foi muito tocante, que é toda aquela parte em que a gente tem o seu Manuelzinho, né? Ele tocando, eu acho que vocês que levaram o instrumento para ele, né? Eu acho que ele não tinha um instrumento, não sei se eu entendi errado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse personagem. O seu Manuelzinho, ele tem uma muito grande no documentário, porque ele traz, além da questão de tocar o instrumento, a representação, vamos dizer assim, quase que cultural do instrumento para eles ali no Quilombo, né? Que ele era usado quase que como uma peça fundamental uma festa muito parecida com o Terno de Reis, né? Que eles têm que é a tradição de chegar nas casas sem avisar e transformar aquilo num encontro entre vizinhos e familiares, né? O instrumento era o instrumento para esse tipo de evento. E também aquele lugar é muito, muito, muito carregado de algo místico, assim, né? Porque quando a gente estava chegando lá, a Kátia, que era a nossa guia, ela nos alertou que a gente tinha que chegar com certo cuidado, porque era um povo muito desconfiado, porque era uma região ali, enfim, né? Todo quilombo, de alguma forma, sempre está localizado em algum lugar onde no entorno pode ter pessoas que de alguma forma não concordam com aquilo, então eles são muito desconfiados. E aí quando a gente estava chegando lá, a gente se deparou com o senhor a cavalo, que a Kátia em algum primeiro momento achou que pudesse ser o seu Manuelzinho, e aí a gente né, parou o carro, perguntou: o senhor é o seu Manuelzinho? E ele disse: não, eu sou o pai do seu Manuelzinho. E a gente ficou assim, mas o seu Manuelzinho tem quase 90 anos, esse senhor não pode ser o pai dele, né? E a gente ficou com aquilo, e aí chegamos lá no São Manuelzinho, conversamos com ele nos contou a história, levamos o bandoneon para ele, que realmente ele não tinha um que pudesse ser tocado, todos estavam muito velhos, a gente até coloca eles, e ele nos conta que tocou nas surpresas, né, que são essas festas de chegar, né, surpresas na família, que sempre, há muitos anos, era tradição, a família dele, todo mundo tocava o bandoneon. E na hora de ir embora a gente perguntou: a gente se deparou com um vizinho seu aqui, até fez uma brincadeira que era seu pai. Ele disse: não tem ninguém aqui em volta de mim. Então a gente ficou com aquela... Quem era aquela pessoa, né, que de alguma forma a gente encontrou no caminho. E se tu perceber, tem uma... coisa mais... assim, é num piscar de olhos, mas a gente deixou. A gente, antes de abordar ele na beira da estrada, a gente vem de carro e ele está a cavalo na nossa frente. Ele, com um chicote, ele mata uma cobra que se aproxima dele, de cima do cavalo, ele mata uma cobra. Tá brincando, e aí depois a gente para ele. Aí, a gente nunca foi atrás de saber se existia algum significado essa cobra, né? Como também a gente nunca mais voltou lá para saber quem era aquele cara. Mas o seu Manuelzinho disse que não tinha ninguém ali perto. A outra pessoa que nos deu o caminho para chegar lá não nos comentou que passaríamos por um outro lugar antes de chegar lá na Picada das Vassouras. Mas a gente preferiu deixar aqueles... Eu gosto de achar que aquele senhor a cavalo ali era
o Belo Bicho, ou alguém que estava nos dando o caminho, assim, de uma forma muito mística. bom, Diego. E E, realmente é um momento bem fantástico do documentário. e depois que ele toca, que seu Manuelzinho toca o bandoneon, tem um tempo ali, né, dilatado, e para mim ficou muito uma melancolia, uma nostalgia, talvez uma saudade dos tempos, né, que eu acho que vocês usaram muito bem, quando entra a trilha junto, mas tem esse silêncio dele, né, após ele tocar, e abre para muitas coisas, né, uma saudade de ter um instrumento que funcione, saudade dos velhos tempos, eu fiquei muito tocada com essa passagem dele e com toda a história que provavelmente estava dentro da cabeça dele nesse momento, né? A gente percebe quando a gente chegou lá, ele estava com uma bombacha novinha, né? Ele tinha arrumado o lugar da casa dele, né? Ele estava se sentindo uma pessoa super importante. Ele realmente era muito importante para nós, assim. E tem uma coisa curiosa também que ele não conseguia tocar, né? Ele Sim. toca ele toca o acordeon, né, a gaita piano, muito bem. Aí quando ele pega o bandoneon, ele não consegue tocar, porque fazia muitos anos que ele não tocava. E aí ele foge para dentro de casa para ensaiar e a gente vai escondido e aí encontra ele tocando. Ele estava era envergonhado. Mas realmente ele nos passou. A gente foi muito emocionado ali. Foi um momento muito emocionante, porque por mais que seja um lugar extremamente simples, tu não percebe que ele vive numa miséria, numa pobreza. Ele é o cantinho dele, entendeu? Eu acho que eu não tenho capacidade de dizer que aquilo ali é uma vida miserável, sabe? É uma vida Tem simples, muita que é uma pessoa dignidade ali, simples, né? que vive no lugar onde a família dele viveu durante muitos Sim. anos, né? E ele, de alguma forma, carrega naquele lugar toda a história da família dele. Enfim, seu Manelzinho é diferente no documentário. Claro, tem o tio Nido também, que além de tocar bandoneon, ele é uma pessoa que benze as pessoas. Ele é Sim. conhecido na região por tocar bandoneon e benzer as pessoas. São 4 personagens muito legais, assim, de E conhecer. tem alguma história que não entrou no filme que seja algo. Porque vocês estavam no vir-a-ser, né? Paravam, chegavam com a câmera, às vezes falavam, opa, desculpa, posso chegar gravando, estou fazendo um documentário. Vocês encontraram alguém que se opôs, ou alguém que. Alguma história pitoresca assim nessa aventura? Assim, a gente tem uma história inédita que a gente encontrou a filha do Belo Bicho depois do documentário quase pronto e eu não quis colocar porque ela conta o final da vida dele, que eu até preferi deixar isso quem sabe um Bandoneando 2 um complemento. A vida dele é mais triste ainda do que o final da vida, assim. E eu achei que a gente deveria acabar com ele como um elemento importante da história do bandoneon que até então tinha sido esquecido, né? Mas o que tem no documentário que está por trás do documentário e que de alguma forma eu preferi deixar de fora foi uma questão racial, assim, do preconceito, da, Era da isso que questão. eu queria trazer. A gente tem, mas a gente não quis entrar nessa discussão porque ela de alguma forma já é o próprio documentário, né? O Sim. documentário já cumprir um compromisso da história esquecida, da participação e a grande contribuição do povo negro no desenvolvimento do bandoneon e na cultura do Brasil, né? O documentário está cumprindo esse papel. Eu acredito que está cumprindo esse papel. Então, eu não queria que o documentário entrasse numa discussão que desvirtuasse, não que não seja importante, é muito importante, não tem a menor dúvida. Eu preferia que ela ficasse no subtexto e que despertasse um debate entre as pessoas sobre como isso, cara, como a gente esqueceu essa história, cara, como a gente não contou essa história, do que realmente a gente entrar num debate de apontar o dedo e ficar. Então a gente encontrou em alguns lugares assim histórias bem chatas assim, sabe? Por exemplo, eu Mas eu vou acho contar que uma o filme. história. O Opa, Chiru, como? não, o Chiru, que foi o primeiro bandoneonista negro de Caçapava do Sul, ele tocava nos bailes no Clube União em Caçapava. Ele entrava pelos fundos no palco, tocava, não
Nossa. É uma história que a gente está falando de 1930. Então tinha várias histórias nesse sentido, várias histórias. O filme traz uma Mas a história, gente, não? eu De acho que de eles alguma forma podiam. tá ali, né? Tá claro. Sim, acho que tem uma história, não tem? Que as pessoas que eram brancas se sentavam e aí eles podiam dar, acho que 2 voltas no salão, alguma coisa assim, e depois tinham que sair. Então, é, É, por isso eu fiquei curiosa, porque a gente percebe, né? Mesmo na conversa das pessoas brancas, sempre tem uma relação como o outro, né? O bandoneonista que é negro, que é o outro, né? Então, eu imagino que você deva ter encontrado algumas histórias não muito agradáveis, mas, enfim, essa questão do racismo no Brasil, a gente sabe que é presente até hoje, né? Claro. a gente teve, assim, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu tenho uma preocupação muito grande em não querer ser a voz mais importante de uma defesa de algo que, de alguma forma, eu nunca vou conseguir ter o mesmo poder de manifestação das pessoas que, de alguma forma, carregam isso historicamente nos seus descendentes, né? A nossa equipe não tinha nenhum negro na nossa equipe. Então, eu sempre tive muito cuidado para entrar nas casas. Eu não chegava a dizer, eu estou em busca de um bandoneonista negro. Eu estou em busca de um bandoneonista esquecido. Uma pessoa que não teve essa história contada. Então, eu sempre tive muito respeito por esse lugar. Por isso mesmo, justamente, que eu não era a nossa pauta, eu tive um cuidado para não entrar nesse debate, porque eu não me sinto assim completamente autorizado a ser a pessoa que vai investigar a fundo essas questões sociais de preconceito e exclusão, porque eu acho que as pessoas, de alguma forma, não vão falar para mim com a mesma Sim, veemência e com a mesma, vamos dizer assim, o mesmo desconforto que elas falariam para uma pessoa que carrega, né, na sua história, nas marcas, né, cruéis do passado, essa questão. Então a gente procurou transitar esse assunto, transitar por esse tema espinhoso e triste, mas não deu a ele a possibilidade de virar o grande pauta do documentário, porque daí seria um outro documentário, que também deve ser feito, mas seria um outro documentário. perfeito. Diego, queria te agradecer muito pela conversa. Tenho certeza que a gente tem assunto aqui para continuar por bastante tempo. E aproveitar e fazer, então, um convite para quem está assistindo essa conversa e já viu o filme, está descobrindo um pouco mais sobre como esse filme foi feito e mais histórias, né, sobre o documentário. E para quem não assistiu, vale muito a pena. É uma preciosidade, realmente, teu trabalho, Diego. Obrigado. Obrigada, viu? Tchau, tchau.